Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da ISA Energia, pessoal, e esse novo resultado do terceiro trimestre de 2025. Será que a ISA Energia teria um potencial escondido de se valorizar fortemente no longo prazo e ainda por cima pagar grandes dividendos? Bom, a ISA Energia é uma das queridinhas do setor elétrico, tá? Junto com a Taesa. Eu gravei um vídeo sobre Taesa e agora vou gravar um vídeo especial para a ISA Energia, a antiga ISA-CETEP, Transmissão Paulista. E vamos citar se ela é ou não uma boa oportunidade. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete eu dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A ISA Energia não é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que hoje na minha carteira eu não possuo ações do setor elétrico, apenas aí ações do setor financeiro e ações do setor de commodities, tá? Por quê? Porque eu acho que o setor elétrico, pessoal, não está tão barato. Isso aqui pelo menos é a minha visão, tá? Posso estar errado? Posso. Posso perder uma grande oportunidade? Posso. Mas, se eu não seguir uma estratégia, eu vou acabar pulando aí de galho em galho. Indo aqui diretamente na ISA Energia, é uma empresa fantástica, pessoal. Não há o que se discutir, tá? Antes da gente entender sobre múltiplos, perspectivas, né? Potencial aqui na empresa, precisamos entender o que a ISA Energia faz. A ISA Energia, pessoal, é uma empresa do setor elétrico, portanto, no segmento de transmissão. E hoje ele é responsável por aproximadamente 30% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional. Ou seja, no Brasil, ela tem uma relevância bastante expressiva. E por ser uma empresa de transmissão, pessoal, ela não tem ali o segmento de geração e distribuição na sua carteira. Perdão, pessoal, ali no seu portfólio, né? Qual é a vantagem de ser uma empresa de transmissão? A vantagem, pessoal, é que ela não sofre com esses riscos hidrológicos que as geradoras acabam sofrendo, competição de preços no setor de energia, riscos ali, né, de consequentemente secas, ou seja, não é uma empresa cíclica como as de geração e as ali de distribuição, que depende ali também de inadimplência. Se caso ali os clientes ficarem sem pagar as tarifas, as distribuidoras podem sofrer ali provisões extremamente elevadas. A exemplo, a CPFL Energia, a CEMIG, né, por ter grande parte de sua receita atrelada em distribuição. Já uma transmissora, ela acaba sendo apelidada como o filé mignon do setor de energia, porque basta ali você instalar uma torre, gerar energia, já está gerando receita. Fora que ela tem ali seus contratos ajustados por índice de inflação, como o IPCA e o IGPM. Outro ponto muito interessante, pessoal, é que as transmissoras ganham pela disponibilidade da linha, independentemente do volume de energia transportado. Então, essa é a vantagem do setor de transmissão. Você não ter dor de cabeça, até porque é um setor que sempre vai ganhar dinheiro aqui no Brasil, tá? E perceba que quando a gente pega aqui, ó, a análise de resultados do terceiro trimestre de 2025, olhando ali de uma maneira simplista, a gente olha que o resultado foi mais ou menos em linha, né? EBITDA aqui de 888 milhões, receita de 1,1 bilhão, lucro líquido, você olha, nossa, um aumento de mais de 27% em relação ao terceiro trimestre. Foi muito bom isso aqui, tá? E o bom pagamento de juros do capital próprio. Perceba que a empresa pagou ali 0,67 centavos por ação, tá? Receita anual permitido da empresa continua boa. A gente percebe que a empresa tem ido até que bem. Mas por que que eu não estou comprando ISA Energia? Pessoal, vou dar o meu parecer, tá? E por que que eu acho que neste patamar de preço eu não acho uma boa oportunidade? Pablo, como assim? Você tá falando tão bem da empresa, falando que a empresa é boa. Realmente, pessoal, a empresa é boa, mas não basta a empresa ser boa. Que nem o ditado ali do Warren Buffett, tá? Você pode ter o melhor investimento do mundo, a melhor empresa do planeta, a Coca-Cola, por exemplo, é uma empresa fantástica. Mas se essa empresa tiver cara, ela não vai te gerar um bom retorno. Então você precisa pagar barato. Infelizmente, isso aí
é verdade, tá? E às vezes um negócio medíocre, que não seja tão bom quanto esse negócio excepcional, estando mais descontado, ele vai te dar mais retorno do que o negócio que é de extrema qualidade, portanto está um preço extremamente sobrevalorizado. Será que a Energia tá assim? Bom, vamos verificar aqui, né? Quando a gente olha um pouco para esse componente chamado RBSE, pessoal. Pablo, o que é essa RBSE? Pelo amor de Deus, a RBSE ela é uma indenização que a Energia recebe de ativos antigos. Não é ali, basicamente, oriundo do resultado operacional aqui da empresa, tá? Perceba que, ó, metade do lucro líquido, da receita líquida da Energia é atrelado a essa RBSE. Então, qual é o problema disso? Isso aqui já tem ali para vencer para 2028, esse contrato com a RBSE vai acabar. Isso vai parar de produzir receita para a Energia aqui no curto prazo, tá? E o que pode acontecer com se esse contrato for vencido, que já está fadado a acontecer? A empresa, claro, visa ali uma recuperação da receita com projetos Greenfield, mas cá para nós, pessoal, se não acontecer, vai ser um baque muito grande. Então esse seria o risco da Energia no curto prazo. Por exemplo, ó, pegando aqui, ó, hoje você pode olhar que a ação está a 6 vezes lucro. Você vai olhar, uma baita oportunidade. Sim, de fato, é uma oportunidade com a RBSE. Mas como esse contrato da RBSE vai vencer, tecnicamente, tá? Metade da receita líquida da Energia vai cair pela metade. Então isso simboliza que o lucro líquido também vai cair pela metade. Mesmo que ela recomponha, vamos supor aqui, ó, 2,98 bi dividido por 2, mesmo que ela recomponha 20% dessa receita, isso ainda daria 1,7 bi de lucro no máximo, tá? Vamos ser aqui realísticos nos nossos cálculos. Qual seria hoje o preço-lucro projetado da Energia? 19,30 bi de valor de mercado aqui na empresa, tá? Dividido aqui, ó, por este baque na receita, ou seja, ela vai lucrar ali 1,7 bilhão. Fica mais realístico a gente trabalhar nesse número, né? Então temos aqui, pessoal, um preço sobre lucro de 11,35. Perceba que não é toda essa barganha, está bem em linha com o Ibovespa, tá? Então pode ser uma empresa que traga um retorno módico, não por conta do negócio, mas sim por conta do preço. Perceba que o preço está acima das suas médias, quer ser cotado em 8 a 9 vezes. Então, pessoal, qual que é o problema hoje da Energia? O problema é o preço. Se a empresa viesse a ficar mais barata, eu acho que aí sim, neste caso, seria uma oportunidade. Pablo, quanto seria mais barato para você? Olha, pessoal, pelo menos num PL abaixo de 10, né? A empresa cotada ali em 9, em 8 vezes já seria um PL um pouco melhor, pelo menos aportável, digamos assim, né? E esse PL de 9 vezes simbolizaria, né, um valor de mercado numa faixa de mais ou menos ali 15 bi, que já dividido aqui, ó, pela quantidade de ações da Energia, ela tem aqui essa quantidade de papéis, né? 658 milhões de ações, então se eu pegar aqui, ó, 15.300, né, supondo que 15,3 bi de valor de mercado, dividido aqui por essas ações, temos um preço de R$23. Então a empresa começa a ficar barata, começa abaixo dos 23. Oportunidade mesmo, para mim, só abaixo dos 19,18, tá? Que aí eu já acho um preço bem interessante nessa energia. Porque, ó, R$18 hoje, multiplicando pela quantidade de ações, daria um valor de mercado de 11 bi já ficaria melhor. Dividido por este lucro projetivo já com baque na receita da RBSE, temos 6 vezes lucro. Aí sim, neste cenário, a Energia seria uma oportunidade. No cenário atual, não acho. A não ser se o lucro da empresa fosse totalmente recomposto. O que não é garantido, pessoal. Qual é a garantia de que a Energia vai conseguir repor esse lucro? E, Pablo, eu posso ter prejuízo? Não estou falando isso, tá? Não estou falando que a empresa vai quebrar, vai afundar, vai fazer você perder dinheiro. Mas não vai trazer um retorno tão alto. Porque quando a gente coloca aqui, ó, uma taxa de rentabilidade na Energia, vamos calcular o seguinte, tá? Bom, pegando aqui, ó, um dividendo, o dividendo vai diminuir. Se ela tivesse baque na receita, ela paga ali mais ou menos 70% do lucro líquido regulatório, então ela poderia pagar 1,1 bilhão, tá? Em dividendos, que no valor de mercado atual dá ali uns mais ou menos, tá? Se eu pegar aqui, ó, 1.190, supondo 1,1 bi de dividendo, dividindo pelo valor de mercado de 19 mil, supondo 19 bilhões, temos ali 6,2% de yield. Então somem comigo aqui, ó, a taxa de crescimento vai ser baixa. Se eu usar 1 menos payout vezes ROI, qual que vai ser o ROI da empresa? Né? O ROIC, no caso. Mas a gente pode utilizar como termômetro ROI, sem problema nenhum também, tá? 1,7 bi aqui, ó. E divide, né, pelo patrimônio líquido da Energia, que está na faixa de 20 bilhões. Temos aqui, pessoal, um ROI na faixa de 8,5%. É um ROI baixo, caso haja uma queda na receita líquida da empresa. Então, né, 1 menos payout
de 70% vezes ROI, a empresa pode reduzir o payout para tentar conter esse dano, voltar ali para uns 45%, vezes um ROI mais módico, na faixa de 10 a 11% ao ano, temos um crescimento bem baixo na energia, no máximo de 5,5% ao ano, sendo bem pessimista mesmo. Então calcule aqui, ó, 5,5 mais um dividendo de 6, você tem um retorno embutido no preço da ação de 11,5% ao ano. Até a renda fixa está dando mais. Mesmo com uma reprecificação do mercado e mesmo com dividendo reinvestido, você ainda teria 15,5% ao ano. Tem hoje empresas que podem trazer um retorno bem maior do que esse, inclusive no próprio setor de energia. Por exemplo, uma CEMIG, por exemplo, uma SEB, Companhia Energética de Brasília, que é mais arriscada? É, mas que pelo menos vai te trazer um retorno mais elevado. A não ser que você aceite ter um retorno reduzido, aí tudo bem. Aí a escolha é completamente sua. Mas pessoal, a gente investe em ações para ter um retorno mais alto que o da renda fixa. Então nos preços atuais, eu acho que a ISA Energia não seria uma das belíssimas oportunidades. Até mesmo usando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Que funciona muito para analisar esse tipo de empresa de mais qualidade. Pegando aqui, ó, este PL de 11, subtraindo por uma taxa de crescimento de 6, bem conservadora, até mesmo de 8, temos um ratio de 1,37, é muito alto, pessoal. A empresa está acima do preço justo. Então, para mim, ISA Energia seria uma boa oportunidade, cotada pelos R$18. Fora que nos R$18 estaria muito abaixo do valor patrimonial, que hoje o VPA da ação é de 31. Imagina a ação a 18, tá? Isso nos dá um preço sobre VP na faixa de 0,56, já é um desconto bem expressivo. Aí, neste caso, a empresa estaria barata. Fora que o dividend yield seria melhor. Com 1,7 bi aqui, né? De mais ou menos lucro líquido, ela pagando 70%, vai, até 50%, a gente tem que jogar para baixo essa margem, né? Se eu dividir isso aqui pelo número de papéis e dividir 1,29, né? Pela cotação de mais ou menos R$18, que é o preço que a gente busca, a gente já tem 7,1% de yield. Perceba que no cenário mais pessimista da ISA Energia lá cotada a 18, aí sim já seria uma oportunidade. Então, pessoal, por que eu estou de fora? Porque não acho que as transmissoras sejam uma oportunidade de preço interessante agora. Mas isso não significa que eu não venha aportar na empresa. Sigo sempre de olho na ISA Energia, que eu acho um negócio de muita qualidade. Principalmente na Taesa, tá? A Taesa ali abaixo dos R$32, R$31, para mim já seria um ponto bastante interessante de entrada. Agora esticaram demais, eu não estou comprando no momento, tá? Então por isso que eu estou de fora. Se tem potencial? Tem. Um possível retorno de capital, fluxo de capital estrangeiro na bolsa de valores, queda na taxa Selic, pode fazer a ação subir. Mas você quer pagar para ver? Para pagar caro e ter um retorno reduzido? Olha, eu não quero. Aí a escolha é totalmente de vocês. Lembrando que nada, obviamente, se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Nossa, Pablo, achei legal a sua análise, massa demais. Eu gostei muito, porém, eu sou iniciante na bolsa, não tenho tanto conhecimento, tô começando agora, precisava de alguma ferramenta que me trouxesse previsibilidade, um retorno mais elevado, sem ocorrer tantos riscos. Será que você tem isso? Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu já estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real, tá? E observar as oportunidades. Segundo fator, é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Comentário sobre ISA Energia, não tenho, não sigo comprando, mas fico de olho abaixo dos 23 a 18 reais. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito o engajamento. E já comentem se vocês seguem comprando e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!